Olá a todos, eu sou o aluno Márcio José Lisboa Fortes Filho, eu venho aqui no Seminário Interno de Pesquisa no CEMIP para apresentar minha atividade de TCC2, cujo tema é o desenvolvimento do futebol na China, vivências, estratégias e desafios sob a perspectiva de um técnico brasileiro. Minha orientadora que me deu todo o suporte para essa pesquisa é a professora Bianca Freitas Rocha Macário, e vamos dar prosseguimento falando um pouquinho sobre a introdução da atividade, dessa pesquisa. Antes de falar sobre a ideia da pesquisa, eu vou falar sobre o plano do governo. Em 2016, o governo chinês lançou um plano ambicioso, que era se tornar uma das grandes potências mundiais do futebol até 2050. E nessa ideia da pesquisa, nesse estudo investigativo, vamos observar os fatores que estão contribuindo para o insucesso momentâneo desse desenvolvimento do futebol na China. Tem sido muito difícil a China progredir no futebol. Tem acontecido ao contrário, tem observado, que a gente tem observado, uma regressão em termos de evolução no futebol. E o objetivo dessa pesquisa era analisar as razões pelas quais as metas do governo para se transformar em uma das grandes potências até 2050 não têm sido alcançados, focando em aspectos culturais, sociais e metodológicos. E o problema está aí, nesses aspectos. Apesar dos investimentos significativos e da mobilização governamental, o futebol ainda tem enfrentado uma escassez de profissionais qualificados, um sistema enrijecido que não permite o desenvolvimento saudável do futebol, aspectos culturais relevantes, como o ensino que não dá margem ao erro, que promovem apenas a repetição e não a inovação, não a criatividade, não a tomada de decisão por si próprio. E a centralidade da questão reside em como a cultura e a educação na China dificultam a criatividade e a liberdade necessária para o desenvolvimento esportivo, a metodologia. Como criar uma metodologia, como o futebol evoluir, como o futebol internacional de maneira geral evoluiu, só que a China se mantém com um sistema militar que dificulta muito esse plano do governo. E vamos falar um pouquinho sobre a justificativa. Esse estudo é relevante pois oferece uma compreensão profunda da realidade interna da China. Muita gente não sabe o que se passa na China e não sabe o porquê que a China não avança no futebol, porque a China não se torna uma potência, pelo menos até na Ásia. A China não consegue alcançar grandes êxitos e provavelmente está fora de mais uma Copa do Mundo. E vamos abordar os desafios socioculturais que impactam o futebol, segundo a perspectiva de um técnico brasileiro atuante no país. Quais fatores culturais, educacionais e metodológicos dificultam o desenvolvimento do futebol na China, atribuindo comparações a modelos de formações de atletas no Brasil e na China. É o artigo que visa contribuir para discussões sobre o futuro do esporte no país e possíveis soluções para os obstáculos enfrentados. Então, mais para frente, vamos dar profundidade ao assunto, vamos dar mais ênfase sobre aspectos intrínsecos que fazem com que esse plano do governo não vá adiante. E diante disso, eu pesquisei bastante sobre muitos autores falando sobre o tema, e eu vou falar sobre sobre a metodologia que eu utilizei dentro dessa pesquisa. Esse estudo era para apresentar uma análise abrangente do desenvolvimento do futebol na China, baseado em observações do autor, realizando diversos contextos ao longo de 5 anos, 6 anos no caso. Estou há 6 anos na China e trabalho com diversas camadas, diversas vertentes do futebol. Já trabalhei com academias de futebol privado, já trabalhei e trabalho agora com projeto governamental, já trabalhei em clubes profissionais de categorias de base, mais clubes profissionais que disputam a Liga 1, que disputam a Superliga, e trabalho com diversos profissionais, desde diretores, tradutores, coordenadores, presidentes. Então, toda essa pesquisa foi envolvida em todo um processo, todo um processo ao longo desses 6 anos, de reuniões, de observações, de vídeos, reuniões semanais, reuniões mensais, relatórios constantes sobre o desenvolvimento dos atletas. E dentro disso aí, como eu havia dito, eu já trabalhei dentro de escolas, já trabalhei dentro de clubes, já trabalhei em escolas privadas, e deu, e o resultado evidencia que o sucesso ou o fracasso
das iniciativas esportivas depende de condições estruturais e culturais que moldam o processo de formações dos jovens atletas, reforçando a complexidade do cenário futebolístico chinês. Então, são muitos aspectos, né? Apesar de observar em diversos locais, tanto clubes, tanto escolas privadas, quanto os projetos do governo, são muitos aspectos envolvidos. E em diferentes camadas, os problemas são diferentes, né? Como se o problema que se encontra dentro de um clube não é o mesmo problema que se encontra dentro do governo, né? Então, o problema que se encontra dentro do governo não é o mesmo problema que se encontra em escolas privadas, porque são objetivos diferentes, né? E são objetivos diferentes e que os mesmos objetivos, mesmo sendo diferentes, eles não contribuem para que o futebol se desenvolva de maneira saudável, né, dentro da China. E para dar seguimento, vamos falar sobre o referencial, né? Muitos autores, pesquisei muitos autores, tive uma pesquisa muito abrangente, né? E alguns autores como Giulianotti, 2011, que ele fala, né, que o futebol é uma das principais instituições culturais do mundo, sendo capaz de consolidar identidades nacionais, né? Então, observando isso, né, aqui na China, se tratando do futebol como parte da cultura, aqui na China a gente não encontra o futebol, a gente não vê o futebol com popularidade, com respeito dos próprios pais, né, que como a gente vê no Brasil, né, os pais incentivam seus filhos aí ao futebol, a realizar o futebol, tanto de maneira para qualidade de vida, também como de maneira profissional. E aqui na China não tem isso, né, os pais não dão suporte, né, os pais aqui na China a complicação é que os pais não dão esse suporte também, né? E vamos ver aqui mais para frente. Vamos ver aqui o que mais para frente, que é Chen Shenzhen 2022. Corrobora o que eu tenho falado, né, aqui em relação aos pais, né, que qualquer conteúdo educacional não relacionado aos vestibulares, não relacionado aos vestibulares, é completamente ignorado. E o futebol é uma dessas disciplinas ignoradas, né? Falei sobre isso, né, que os pais veem dessa exata maneira, né, que o futebol, não sendo nada relacionado a vestibular e estudos, os pais completamente ignoram qualquer atividade, e principalmente o futebol, né? Como nós vamos ver ali também, o Yan Tan, 2018, fala sobre o modelo educacional chinês ainda é fortemente voltado aos exames. E o motivo para os pais, né, para muitos pais, veem o futebol apenas como ferramentas para melhorar a saúde física, sem enxergar o futebol como uma carreira, como uma possível carreira. Desculpa que a tela está bem pequena, que eu não estou conseguindo ver o referencial com qualidade, né? E vamos ver aqui também o que Strian, 2022, né, que fala sobre o sistema educacional chinês é eliticista e competitivo, levando os pais a priorizarem o desempenho escolar em detrimento das atividades recreativas. Então, a vida da criança chinesa, né, do adolescente chinês, é uma vida muito difícil, é uma vida de estudo integral, né, onde os pais cobram bastante, né, uma competitividade desacerbada, é uma competitividade acima do limite, né? Então, e isso faz com que, né, e o sistema de ensino também é um sistema muito difícil, porque é um sistema onde a criança tá lá de manhã até a noite, né, até de tarde, final da tarde, copiando. Eles não se expressam, eles não conversam, eles não expõem o pensamento. Então é muito difícil para a criança chinesa, quando a gente entra em âmbitos esportivos, alcançarem, né, essa criatividade, essa autonomia, essa liberdade de se expressar, né? Então, até no futebol, esse sistema educacional enrijecido afeta diretamente o desenvolvimento no futebol, né? Então, muitos autores corroboram com o que eu tenho observado aqui durante esses 6 anos, né?
E o Yantan, em 2018, também fala, né? Observa-se que o treinamento de futebol nas escolas não é sistemático e que as estruturas carecem de formações profissionais adequadas e que resulta em práticas limitadas e pouca evolução técnica dos alunos, né? Então, é isso. Né? Eles estão acostumados a repetir movimentos. E os profissionais do futebol também, né? Os treinadores envolvidos também repetem 2 horas de repetição de movimento, mas sem criatividade, sem tomada de decisão, sem alegria, sem prazer de jogar, né? Então, vou observar aqui mais para frente, isso, Lars Isaac, em 2022, fala, né? As características do modelo de ensino adotado na China, como o futebol robotizado, marcado pela repetição excessiva de exercícios e pela ausência de criatividade, né? Então, o Lars Isaac é um dos diretores que trabalhou aqui na China, né? Na Federação de Futebol, né? Na CFA, China Football Association, né? Então ele observou esses temas também com muito cuidado, né? E mais para frente ele também destaca que os técnicos estrangeiros ainda têm pouco participação nas decisões estratégicas. Então, o profissional estrangeiro é contratado, nós somos contratados aqui, né? Só que existe uma resistência muito grande, tanto da parte de diretoria, tanto da parte de presidência, quanto da parte de treinadores, assistentes, tradutores, de colaborar, né? De fazer realmente, efetivamente, o treinador estrangeiro participar das decisões, participar do processo. Então, existe uma resistência muito grande, né? E aqui, né, eu coloquei o referencial do Pelé, né, que o Pelé afirma, né, quando estou com a bola, meu sorriso também está. E aqui na China, é livros atrás de livros, são mochilas abarrotadas de livros, né, e quando eles já estão com a bola, eles já estão cansados. Então, o profissional que não tiver essa sensibilidade, não tiver esse feeling, não vai conseguir extrair o melhor dessas crianças, né, porque elas já estão esgotadas de um dia inteiro de estudos, né, e depois, né, como eu te falei, no âmbito das escolas privadas, eles são forçados aí, a maioria são forçados aí ao futebol, né, e no âmbito profissional, né, as crianças também sofrem uma pressão muito grande, né, dos pais em relação aos estudos, né. Então, é muito complicado, né? Como o Marcelo Lippe, em 2019, falou, né, os jogadores tendem a reagir apenas sob pressão e repreensão, o que demonstra essa cultura esportiva baseada no medo de errar, né? Então, porque na escola, se eles cometem um erro, vem uma vara de madeira na mão e a punição é essa, né? Então, tudo eles acham que eles vão ser punidos. Então, eles não se expõem, né? Então, no futebol tem que ter uma exposição, você tem que criar, né? Então, no desenvolvimento, né, nesse sistema educacional desse jeito, eles têm medo, porque eles acham que eles vão ser agredidos. E aqui, o Buluchan também, em 2022, afirma que a qualidade do ensino dos treinadores é o fator-chave para o desenvolvimento dos jovens jogadores, pois bons treinadores podem capacitá-los em habilidades táticas, condicionamento físico e mentalidade esportiva de forma mais eficaz, né? E aqui o Velapan, em 2022, fala que muitos treinadores chineses carecem de conhecimento teórico e profissionalismo, impossibilitando a elaboração de programas de treinamentos eficazes. Então já vimos muitos aí autores corroborando com essa pesquisa, né? E agora vamos falar um pouquinho sobre o desenvolvimento, né? Já dei entrada um pouquinho sobre o desenvolvimento, vou falar um pouco mais a fundo sobre isso. Então, para o desenvolvimento dessa atividade, né, já falei um pouquinho sobre a minha vivência, né, nesses 6 anos de experiência, né, de análise do futebol chinês, né, e aqui, né, no desenvolvimento eu deixei, né, o Bento Scaglia, 2019, né, onde ele diz: o futebol é um fenômeno cultural que reflete valores, comportamentos e estruturas de poder de uma sociedade. Portanto, compreendê-lo exige mais do que avaliar resultados técnicos. É necessário compreender o contexto em que ele se desenvolve.
né? Então, na China, nesse longo de longos anos, né, observando, analisando, né, diversos contextos, é, é muito amplo o assunto, é muito amplo a abrangência do tema. E na experiência inicial que eu tive em academia privada, né, logo que eu cheguei na China, principalmente na Taiwan Football Academy, né, é um cenário, né, como eu te falei, os problemas são em diferentes cenários, né? Então, esse modelo, né, era um modelo de treinamento excessivamente padronizado e repetitivo, né? No caso, eu fui praticamente obrigado, né, a trabalhar no padrão deles, né? E não eram profissionais que passavam o feedback, né? Então, repetição, já era 2 horas de repetição, né? Então, esse modelo contrasta, né, com as diretrizes, né? Como diz Gentil 2017, defende a importância da aprendizagem significativa e da variabilidade motora como pilares do desenvolvimento esportivo e físico. Ao restringir atletas e exercícios previsíveis e sem contexto decisional, perde-se a essência do jogo. Um espaço de criatividade, corroborando, né, o Scaglia em 2019, diz que é um espaço de criatividade, autonomia e resolução de problemas. Isso é o futebol, espaço de criatividade, autonomia e resolução de problemas, né? E é o que a China não tem, ainda não se atentou, que o futebol necessita desses fatores, desses itens, né? Então, continua seguindo padrões militares, repetições, sistema educacional regido por ensino de repetitivos, né? A criança não expõe pensamentos, não se expressa, e se expressar é punido, e se expressar incorretamente é uma punição ainda mais severa. Então, a China não caminha a passos largos avante, pelo contrário, caminha a passos largos regredindo, né? Então é uma realidade bem complicada. E aí vamos ver que também nessa mesma, né, no desenvolvimento da atividade, que essa mesma situação acontece, né? Os comportamentos das crianças demonstram que muitos participam das aulas sem motivação, né? Isso eu estou falando do sistema de escola privada, né? Sem motivação, né? São movidas pela imposição familiar e por uma cultura que valoriza a produtividade e o controle, né? Essa dinâmica e este desacordo com o que Bento 2004 descreve é uma educação pelo esporte, em que o jogo deve promover liberdade, prazer e expressão pessoal. A ausência dessas dimensões compromete o desenvolvimento emocional e social dos jovens atletas, convertendo o futebol em uma das atividades obrigatórias e não em um espaço de descoberta e pertencimento. Exatamente isso, né? A questão cultural é muito relevante, é de extrema relevância, né? E depois, na experiência que eu tive, né, nos clubes profissionais, do Guangxi Pingo Haliao e no Guangzhou Evergrande, né, que são um que estava jogando na Liga 1, que historicamente foi uma das grandes potências, que é o Guangzhou Evergrande, né, trabalhando nas categorias de base desses clubes, né? Os desafios são de uma esfera diferente, né? São interferências políticas e hierárquicas, né? São diretores e coordenadores que frequentemente privilegiam interesses individuais. É o que a gente chama aqui na China de guanxi, né? Se você tem um guanxi, não importa a sua capacidade, o seu gabarito, o quanto você tem de diploma, o quanto você estudou, mas se você tem uma boa conexão, você alcança voos grandes, né? Então, frequentemente, isso privilegia interesses individuais, e o que compromete a ética do trabalho coletivo. Essa problemática dialoga com a análise de Ide e Loturco, em 2020, que apontam que o rendimento esportivo não depende apenas de métodos de treinamentos avançados, mas também de gestões coerentes, colaborativas e baseadas em evidências nas quais o treinador tem autonomia para aplicar sua metodologia. Então é assim, às vezes, o cenário, né, para o treinador estrangeiro, né? Então, porque na cabeça deles, você é um profissional estrangeiro que está tomando o lugar deles aqui, né? Só que eles não se prepararam para estar nesse lugar, né? Então, eles não têm a humildade, né, e até a capacidade de entendimento, como muitos países asiáticos, né, tiveram, né, como o Japão, né, o Zico revolucionando a cultura do futebol japonês,
né, a Coreia fazendo bastante estudo com os estrangeiros, né, e ouvindo, né, é uma cultura mais aberta a ouvir e a aprender, né, e a cultura chinesa já é uma cultura mais autossuficiente. E o outro aspecto observado foi a resistência dos treinadores locais, né, como coloquei esse exemplo, né, locais. A inovação e a troca de saberes. Muitos profissionais demonstram pouca abertura para aprender com técnicos estrangeiros, preferindo reproduzir métodos tradicionais e obsoletos. Bolle 2020 defende que a evolução do desempenho atlético depende justamente da capacidade do treinador em adaptar, refletir e contextualizar suas práticas, integrando ciência e experiência. A falta dessa abertura na cultura esportiva chinesa gera ambientes competitivos e fragmentados, nos quais prevalece o individualismo sobre a cooperação, um fator que limita o potencial coletivo, especialmente em esportes de equipe. Podemos ver que a China é uma das grandes potências mundiais nos esportes individuais, mas nos esportes coletivos eles são muito individualistas, né? E um esporte coletivo depende de uma vasta gama de profissionais realizando sua tarefa, suas funções em seus devidos formatos, né? Se é um assistente técnico, ele tem que assistir o treinador, né? Se é um médico, ele tem que trabalhar para recuperar os atletas e diagnosticar, enfim, cada um fazendo sua função da melhor maneira possível. E aqui na China, isso não acontece, né? Eles estão sempre vislumbrando coisas maiores, né? Qualquer um em qualquer cargo do futebol chinês, né? A maioria, né, sendo assistente, sendo tradutor, o tradutor quer ser assistente, o assistente quer ser treinador, o treinador quer ser diretor, o diretor quer ser presidente. Então eles nunca estão querendo fazer o melhor deles dentro do seu contexto, eles estão sempre querendo fazer algo para estar acima em termos hierárquicos, né, do que propriamente do que eles são acionados para fazer. E no âmbito governamental, depois da experiência no âmbito governamental, né, trabalhei na província de Henan, em Sichuan, trabalhei para o governo, trabalhei para o departamento de esporte e ciência do governo de Henan, e agora eu trabalho para o departamento administrativo do governo de Sichuan, né, da província de Sichuan. Então, nesses dois locais, os problemas também são diferentes, né? Essa relação, aqui existe muito conflitos entre o sistema público e o sistema privado, né? Esses locais onde o governo entra, normalmente são dentro de escolas, já tem uma outra escola privada, né, dentro, né, onde tem o business, né, que já estão fazendo negócio. Então, existe um conflito de interesse muito grande, né? Então, o treinador trabalha para o governo, trabalha para a província, só que tem um outro treinador dentro desse âmbito escolar, onde o governo, né, porque as crianças, os atletas estudam, moram, se alimentam, tudo junto, só que dentro desse meio do caminho, tem uma escola privada já dentro da escola, né, tem um clube privado dentro da escola, que já faz o negócio, que tem muitos diretores envolvidos no negócio, então é muito complicado, né? E segundo o Tubino 2010, o esporte de rendimento precisa coexistir com o esporte educacional e da participação, formando um ecossistema equilibrado. No entanto, a realidade chinesa prevalece uma lógica de controle ao lucro, no qual o desenvolvimento humano cede espaço aos interesses econômicos e políticos, né? Essas práticas marcadas por interesses particulares, a ausência de ética profissional, reforçam uma cultura de individualismo e competitividade desmedida, incompatível com os princípios de cooperação e coletividade que o futebol exige. Como observam Cote e Gilbert em 2009, a formação de atletas de excelência requer ambientes positivos, colaborativos e baseados em relações de confiança, nos quais o erro seja parte do aprendizado e não um motivo de punição. Então, uma metodologia de um lado, outra metodologia do outro, e um conflito muito grande de interesse, do horário de campo, competições a serem disputadas, a equipe do governo, né, gerida pelo governo local, tentando disputar as competições nacionais, mas também não tem uma infraestrutura porque uma escola, um clube privado já está participando. Então, são direções diferentes, né? Em síntese, os resultados dessa experiência indicam que o desenvolvimento do futebol na China enfrenta desafios estruturais e culturais profundos. A efetividade da política pública e privada depende menos
da importação de modelos estrangeiros e mais da construção de uma identidade esportiva própria, baseada em valores educativos, sociais e humanos. Para que o país alcance maior maturidade esportiva, será necessário promover mudanças que envolvem educação, cultura e gestão esportiva, com base na ciência, na ética e na valorização da autonomia dos profissionais e dos atletas. Boyle 2020, Gentil. Boyle 2020, Gentil 2017, Bento Scaglia 2019. É isso. O futebol chinês precisa de uma mudança radical, né, precisa de uma mudança urgente para que possa alinhar, né, o plano, né, o grande plano do presidente Xi Jinping, o grande amante do futebol, em que é sucedido na maioria dos planos que ele propõe, só que no futebol ainda está encontrando uma resistência muito grande, né? E como, né, nós vimos nessa pesquisa, são muitos fatores que interferem para a evolução do futebol chinês, para o desenvolvimento do futebol chinês. Então, para concluirmos o tema, né, para concluirmos essa pesquisa, né, conforme evidenciado nesse estudo, os planos do governo chinês para o desenvolvimento ainda não estão distantes de serem consolidados de forma efetiva, né? E constata-se um conflito entre o modelo pedagógico tradicional, fortemente influenciado por princípios de disciplina e hierarquia militar, e a natureza do futebol, que exige liberdade e criatividade, né, tomada de decisão e cooperação entre os jogadores. Enquanto esportes como tênis de mesa e ginástica se encaixam no perfil técnico e repetitivo valorizado pela cultura chinesa, o futebol demanda espontaneidade, interação e pensamento coletivo, elemento que encontra resistência no contexto local. Como aponta Isaac, 2022, o baixo desempenho dos chineses em esportes coletivos decorre em grande parte de fatores socioculturais, sobretudo o modelo militar, que incentiva o individualismo, resultando na política do filho único. Essa configuração tende a dificultar o desenvolvimento de comportamentos colaborativos, empatia, aspectos essenciais no esporte coletivo. Portanto, a verdadeira transformação no futebol chinês não depende apenas de investimentos financeiros ou da importação de técnicos estrangeiros, mas de uma mudança profunda na mentalidade de agentes envolvidos, sendo os dirigentes, treinadores, atletas, famílias. Todo o contexto precisa de uma nova visão, de um novo viés. O sucesso a longo prazo requer que todos compartilhem uma visão integrada e cooperativa. Nesse sentido, como observa Cannavaro em 2019, um treinador importante que passou aqui na China, a chave para o sucesso é a colaboração mútua e a aprendizagem contínua. Assim, consolidar uma cultura esportiva que valorize a coletividade, a criatividade e o prazer pela prática é o caminho para que a China construa um futuro sólido e sustentável no cenário mundial do futebol. Então, a China precisa de uma total reformulação no sistema, né? Sistema educacional, na cultura, né? Na visão familiar, enfim. E essa é a nossa abordagem, que é uma abordagem muito ampla, né? Até estendi um pouco mais a fala, né? Obrigado a todos que assistiram o vídeo, né? Peço desculpa também novamente por prolongar um pouquinho mais, né? E agradeço. Espero que tenham gostado do tema, espero que tenham gostado da apresentação e eu fico por aqui. Muito obrigado.